Olá, espero que você esteja bem. Eu me chamo Hanna e, junto aos meus colegas Carlos, Guilherme e Luísa, iremos abordar um pouco sobre a nova desordem mundial, livro de Rogério Hasberg e Carlos Walter Pull. Primeiramente, é importante pensarmos sobre essa nova configuração que se dá no mundo, sobretudo pós-União Soviética. É possível perceber uma reestruturação complexa do mundo, formada por um emaranhado de reis que se interligam e contribuem para a atual conformação que segue o modelo neoliberal e a globalização. Essas novas estruturas apresentam ramificações que funcionam como redes, em que a característica principal se dá pela complexidade dos fluxos. Existe nessa complexidade interesses que são reforçados pelas grandes potências. Interesses esses como economia, política, cultura, espaço natural. Iremos abordar um pouco sobre cada um. Essa nova configuração, no âmbito territorial, podemos perceber de duas formas. O território ele pode ser apresentado como domínio ou como apropriação. E nisso, essa apropriação é simbólica e o domínio político e econômico. O autor também fala sobre essa ordem territorial mundial ser, na verdade, uma desordem. Na economia, podemos verificar uma maior flexibilidade e horizontalidade das relações, tanto no Estado quanto nas corporações. Esse modelo flexível, muito pautado no toyotismo, no just in time, desencadeia algumas problemáticas: a desigualdade, a exclusão, a segregação socioespacial, a exploração e a mercantilização desenfreada, que pode ocorrer, por exemplo, com a mercantilização de órgãos de pessoas. Na política, é possível verificar a fragilização do Estado em alguns assuntos, em que os blocos econômicos exercem maior influência. E conseguimos perceber o estabelecimento de relações diplomáticas, em que políticas internas impactam diretamente nessas relações. Internamente, o controle do Estado ainda se sobressai em relação à mobilidade populacional. Na cultura, é possível perceber que não existe uma unanimidade. A cultura global, que é reforçada pelo Ocidente, também recebe influências diversas, e a cultura local também consegue se manifestar. Nessa matéria do ano de 2021, podemos perceber como a cultura se manifesta e reforça expressividades. No contexto de pandemia, é possível identificar que ela é importante não apenas como uma identidade, mas também contribui para a economia e desenvolvimento local, além de toda a necessidade humana de conhecer, conviver, vivenciar o lazer em suas diversas formas de manifestação. A questão ambiental apresenta atualmente diversos protagonistas. Inicialmente, eles batiam de frente contra os interesses do imaginário moderno colonial de desenvolvimento. No entanto, o capital começou a se apropriar dessa questão ambiental, dos diversos interesses, e iniciou o processo de assimilação da lógica mercantil. E as pessoas? Como elas se apresentam e quem as representa nesse cenário? Como garantir a defesa dos seus direitos? Um dos instrumentos legais que podemos pensar é o direito internacional, ramo do direito que está em crescimento justamente devido à globalização. Entre as pautas do direito internacional estão o combate aos crimes de guerra, ao genocídio, provimento de maior senso de justiça e segurança, manutenção das boas relações e organização entre os interesses dos Estados, evitando que apenas a vontade do mais forte prevaleça. Será que isso acontece de fato? A seguir, serão apresentados um pouco mais sobre essa questão dos protagonistas que existem nesse novo cenário. Aprofundando um pouco sobre a questão ambiental, surgiram alguns confrontos de interesses dentro dessa perspectiva ambientalista. Em tal confronto, podemos destacar o protagonismo de duas principais esferas que são o Estado com seus gestores e burgueses contra os trabalhadores. Tal confronto também desencadeou não somente a exploração da mão de obra dos trabalhadores, como também uma exploração predatória dos recursos naturais, acentuando ainda mais problemas ambientais globais. Com o tempo, a questão ambiental foi sendo compreendida por uma lógica mercantilista, ou seja, como produto a ser explorado e vendido pelos gestores e burgueses do Estado. Tendo em vista essa desordem mundial causada pela globalização neoliberal, nota-se a presença de novos protagonistas, como as organizações não governamentais, as ONGs, e os movimentos sociais que visam frear esse predadorismo mercantilista, levantando questões sustentáveis, protecionistas e se reafirmando enquanto grupos sociais. O autor cita no texto
que o Estado territorial moderno afirma a hegemonia dos gestores territorialistas e da burguesia, enquanto nega outras territorialidades, como a camponesa, a indígena e a de afrodescendentes. Sendo assim, surge a necessidade de um novo protagonismo, que bata de frente aos gestores e burgueses do Estado e que, de certo modo, esteja alinhado aos trabalhadores dentro de algumas esferas. Alguns exemplos de ONGs e movimentos sociais que lutam pela sustentabilidade e preservação dos recursos naturais. O Instituto de Pesquisas Ecológicas, SOS Mata Atlântica, SOS Amazônia, Instituto Socioambiental, WWF, Greenpeace, dentre outros. Além deles, movimentos sociais como o Movimento Sem Terra, MST, o CONAC, que levanta questões quilombolas, e a ABIP, que levanta questões indígenas, seguem contra a exclusão pregada pelo Estado neoliberal e mercantilista. O espaço mundial contemporâneo é um emaranhado de relações multiescalares entre espaços hegemônicos e contra-hegemônicos. Assim, como é possível regionalizar esse espaço tão complexo e heterogêneo? A região pode ser entendida como uma parte coerente de um todo, dotada de coesão econômica, política e cultural. A regionalização pode acontecer em diversas escalas e, especialmente na escala mundial, por sua amplitude, há um recorte de realidade, um interesse específico e acontece numa temporalidade determinada. Querendo ou não, essa classificação vai ter um caráter simplificador. Ao longo da história, alguns processos tradicionais de regionalização mundial foram realizados por continentes, grandes civilizações, blocos sociopolíticos, com base na divisão econômica. Nesta última, os países foram divididos em norte e sul, desenvolvidos e subdesenvolvidos, e primeiro, segundo e terceiro mundo. Com a superação da classificação de primeiro, segundo e terceiro mundo, passou-se a usar a nomenclatura centro e periferia para dividir os países. Essa classificação, entretanto, está numa relação dialética, onde não há uma relação unilateral e estável entre exploradores e explorados. E a pergunta que fica é: como mapear esses processos? São três principais formas que, quando unimos, nos ajuda a compreender um pouco mais sobre esses processos. Pensando pelo aspecto zonal, há uma lógica territorialista típica dos grandes capitalistas, com limites e fronteiras que repartem aspectos de cada área. A exemplo disso, temos os Estados-nações e os blocos econômicos. Outra perspectiva é a da reticular, sob a lógica das redes, com a intenção de mapear processos de movimento e seus polos, como, por exemplo, as diásporas, ou seja, as migrações e as rotas do narcotráfico. A integração destas duas formas de regionalização contempla novos aspectos que podemos analisar nos processos de escala mundial. O geógrafo francês Jacques Lévy propõe a seguinte divisão: distância cultural, Estado, economia-mundo e sociedade-mundo. Veja este mapa feito por Lévy. Aqui contempla os estados que possuem forte identidade cultural, como os países andinos, africanos, árabe-muçulmanos e outros. Além disso, nos fluxos se destaca a influência chinesa nos países asiáticos e a difusão do Islã na África. Há também o destaque das semiperiferias em países como Brasil, África do Sul e Rússia, algo próximo do que atualmente chamamos de países emergentes. E as redes que cercam Japão, Estados Unidos e Europa, que as denomina como potências mundiais. Os polos, simbolizados pelos círculos, e as linhas, que significam os fluxos, configuram a rede mundial, onde cada grande polo tem zonas de influência ao redor do globo. A terceira proposta de regionalização é a dos aglomerados, que são espaços com instabilidade e territorialização precária, marcada por desigualdade. É difícil mapear esses aspectos em escala mundial, uma vez que são fenômenos muito pontuais. Por exemplo, o adensamento de pessoas refugiadas, sem teto, sem terra e afins, ou seja, pessoas em situações precárias. Vimos há pouco o modo de regionalização dos anos 80, que dividia o globo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A Guerra Fria teve, por consequência, o aumento do número de aglomerados por todo o globo. A configuração da linha norte-sul, que antes se configurava desta forma, atualmente se apresenta desta outra forma, com alguns países que eram tidos como desenvolvidos na Europa, desceram na hierarquia mundial. Este modo de regionalização foi proposto em 2002. Então, a pergunta que fica é: de que outro modo podemos regionalizar o mundo atual onde vivemos? No mais é isto. Muito obrigado por ter nos assistido e espero que tenhamos conseguido explicar da melhor maneira possível as questões tão complexas da regionalização mundial.